Existem segredos que, quando descobertos, destroem não apenas uma vida, mas várias gerações de uma só vez. Existem verdades tão sombrias que, quando vêm à luz, fazem você questionar tudo o que sempre acreditou, todos os valores que te ensinaram, toda a fé que construiu ao longo dos anos. Se eu contar essa história hoje, talvez vocês nunca mais consigam olhar para uma figura religiosa da mesma forma. Porque quando você descobre que o homem mais santo da congregação, aquele que todos respeitam e admiram, é na verdade um monstro disfarçado. Algo dentro da alma se quebra para sempre e não tem conserto. Hoje eu tenho 83 anos, cabelos brancos como algodão, mãos enrugadas pelo tempo, mas ainda tremo como uma folha quando lembro daquela tarde de janeiro de 1988, quando vi com meus próprios olhos o que meu pai fazia quando ninguém estava olhando. Olá, meus queridos filhos do coração. Me chamo Cleonice, mas todos que me conhecem podem me chamar de Vovó Cleo. Nasci e cresci em Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, no ano de 1956, numa época em que as coisas eram mais simples, mas os segredos eram mais bem guardados, as verdades mais difíceis de serem descobertas. Hoje, depois de carregar esse peso no peito por mais de 35 anos, preciso dividir com vocês uma dor que quase me matou, um segredo que destruiu não só a minha família, mas várias outras famílias da nossa congregação de Testemunhas de Jeová. Antes de começar essa confissão, que vai mexer com estruturas que vocês nem imaginam, queria pedir uma coisinha. Me digam nos comentários de onde estão assistindo, porque preciso sentir que não estou sozinha nessa revelação que vai abalar vocês tanto quanto abalou a mim. E por favor, se essa história tocar o coração de vocês, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal, porque vocês não fazem ideia de como é difícil para uma senhora da minha idade falar sobre coisas que a sociedade ainda prefere fingir que não existem. Para entender a profundidade do que vou contar, preciso levar vocês comigo para Nova Friburgo de 1988. Era uma cidade pequena encravada na Serra Fluminense, onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo, onde os segredos eram guardados a 7 chaves, mas os mexericos corriam mais rápido que notícia ruim. As ruas principais ainda eram calçadas com paralelepípedo, que fazia um barulho gostoso quando os carros passavam, especialmente nas manhãs de neblina, quando o som ecoava diferente. O centro da cidade cheirava eternamente a café torrado da cooperativa, misturado com o aroma doce das padarias que faziam pão francês quentinho 6 vezes por dia. Nas manhãs frias de verão, porque lá sempre fazia um friozinho gostoso mesmo em janeiro, você acordava com o sino da Igreja Católica tocando às 6 horas em ponto, chamando os fiéis para a primeira missa. Mas nós não éramos católicos, meus queridos. Nós éramos testemunhas de Jeová, e essa diferença religiosa fazia com que nossa vida fosse completamente diferente da vida de qualquer outra família da cidade. Minha família era considerada uma das mais exemplares da congregação. Morávamos numa casa de tijolos aparentes na Rua das Palmeiras, uma rua tranquila e arborizada, onde as casas tinham quintais grandes e cercas baixas, porque ninguém tinha medo de ninguém naquela época. Nossa casa era simples, mas muito bem cuidada. Tinha uma sala de estar com sofás de couro marrom que minha mãe cobria com aquelas capas de crochê branco, uma mesa de jantar de madeira maciça que meu pai havia comprado quando se casou, e paredes repletas de quadros com versículos bíblicos bordados à mão pela minha mãe. O quintal era o orgulho da família, cheio de roseiras que minha mãe cultivava com amor de mãe, um pé de jabuticaba que dava frutos doces como mel, canteiros de cravos brancos e vermelhos, e um pequeno pomar com goiabeiras, mangueiras e um pé de caju que dava uma sombra gostosa nas tardes quentes. O cheiro da nossa casa era único. Meus amores, café coado na hora se misturava com o aroma de pão caseiro que minha mãe fazia religiosamente todos os dias, temperos da horta que ela cultivava nos fundos do quintal, cera de abelha que ela usava para encerar o assoalho de madeira até ele ficar brilhando como espelho, e por baixo de tudo, sempre presente,
o cheiro característico dos livros e revistas da Sociedade Torre de Vigia, que ocupavam praticamente todos os cantos da casa. Era um lar cristão no sentido mais puro da palavra, onde se orava antes de cada refeição, onde se estudava a Bíblia todas as noites sem exceção, onde as revistas A Sentinela e Despertai eram lidas com a mesma reverência que outras pessoas liam romances ou jornais. Meu pai se chamava Anselmo Joaquim dos Santos, e era impossível falar dele sem mencionar a impressão que causava em qualquer ambiente que entrasse. Era um homem imponente, de 1,80 m de altura, ombros largos de quem trabalhou a vida inteira, cabelos grisalhos sempre penteados para trás com brilhantina glostora, bigode aparado com a precisão de um barbeiro profissional e uma voz grave e firme que dominava qualquer conversa. Quando ele falava, o mundo inteiro parava para escutar. Não era apenas porque ele era ancião da congregação há mais de 15 anos, uma posição de grande responsabilidade e respeito entre as testemunhas de Jeová, mas porque ele tinha um dom natural para explicar as Escrituras de um jeito que até as crianças pequenas conseguiam entender e se emocionar. Todo domingo, depois da reunião no Salão do Reino, as irmãs da congregação faziam fila para cumprimentar meu pai e agradecer pelos discursos edificantes, pelas explicações claras dos textos bíblicos, pelos conselhos sábios que ele dava durante as partes do programa. Que privilégio ter um ancião como o irmão Anselmo, elas sempre diziam para minha mãe. Sua filha tem muita sorte de ter um pai assim, tão dedicado a Jeová, tão preocupado com a educação espiritual da congregação. E eu acreditava piamente nessas palavras. Me sentia mesmo privilegiada por ter um pai que era exemplo para toda a comunidade, que era consultado sobre os assuntos mais importantes, que tinha a confiança total de mais de 60 publicadores que formavam nossa congregação. Minha mãe, Palmira Augusta da Silva Santos, era o complemento perfeito para um homem como meu pai. Mulher de estatura mediana, cabelos castanhos sempre presos num coque impecável, olhos castanhos doces como mel, mãos delicadas, mas calejadas de tanto trabalhar na casa e no quintal. Ela era conhecida na congregação como uma das melhores cozinheiras de Nova Friburgo. Seus bolos de fubá eram disputados nos almoços comunitários que fazíamos depois das assembleias. Sua cocada branca derretia na boca e seu pudim de leite condensado era uma verdadeira obra de arte culinária. Mas além de ser uma excelente dona de casa, minha mãe era uma testemunha de Jeová exemplar. Participava de todas as atividades da congregação, saía para a pregação de casa em casa pelo menos 3 vezes por semana, conduzia estudos bíblicos com várias mulheres da cidade. E tinha uma fé inabalável nas promessas de Jeová para o futuro paraíso na terra. E eu, Cleonice, aos 32 anos, em 1988, era uma mulher solteira que morava com os pais e se dedicava integralmente à vida cristã e ao trabalho. Naquela época, uma mulher de 32 anos solteira já era vista com certa estranheza pela sociedade em geral. Mas na congregação eu era respeitada pela minha dedicação às atividades espirituais. Tinha tido alguns pretendentes ao longo dos anos, jovens irmãos que demonstraram interesse em formar uma família cristã comigo, mas nunca senti aquela conexão especial que achava necessária para o casamento. Preferia investir meu tempo cuidando dos meus pais, que já estavam ficando mais velhos, trabalhando como costureira numa pequena oficina no centro da cidade, onde consertava roupas e fazia vestidos sob medida para as senhoras mais abastadas de Nova Friburgo, e participando ativamente de todas as atividades da congregação. Meu trabalho como costureira me dava uma certa independência financeira, coisa rara para mulheres solteiras daquela época. Ganhava o suficiente para contribuir com as despesas da casa, comprar minhas próprias roupas, e ainda sobrava um dinheirinho para as contribuições voluntárias que fazíamos para a obra mundial das Testemunhas de Jeová. A oficina ficava numa rua movimentada do centro. Tinha 3 máquinas de costura Singer antigas, mas funcionais, manequins de madeira para os ajustes, e uma vitrine pequena onde eu expunha alguns dos meus trabalhos.
As clientes vinham principalmente por indicação, porque eu tinha fama de fazer costuras caprichadas e de entregar sempre no prazo combinado. Era um trabalho que me dava prazer, porque eu podia conversar com as mulheres sobre a verdade bíblica enquanto tomava as medidas ou fazia as provas das roupas. Nossa rotina familiar era regida pelos horários das atividades religiosas. Acordávamos todos os dias às 5:30 da manhã. Meu pai para tomar banho e se preparar para o trabalho na empresa de contabilidade, onde era funcionário há mais de 20 anos. Minha mãe para preparar o café da manhã e cuidar dos afazeres domésticos. E eu para me arrumar para a oficina de costura. O café da manhã era sempre às 6:15. Pão caseiro quentinho com manteiga, frutas do quintal, café forte coado na hora e a leitura obrigatória do texto diário da revista A Sentinela, que meu pai lia em voz alta enquanto todos prestavam atenção, reverente às palavras de orientação espiritual para o dia. Às 7 horas em ponto, meu pai saía para o trabalho, sempre impecavelmente vestido com camisa social bem passada, calça social, sapatos engraxados até brilhar, uma pasta de couro marrom onde carregava os papéis do serviço e também algumas publicações da Sociedade Torre de Vigia para oferecer aos colegas de trabalho durante o intervalo do almoço. Ele levava muito a sério sua responsabilidade de dar testemunho em todos os lugares onde estivesse, e já havia conseguido despertar interesse pela verdade bíblica em vários colegas ao longo dos anos. O chefe dele, inclusive, havia começado a aceitar estudos bíblicos, e isso era motivo de grande alegria para toda a nossa família. Eu saía de casa às 8 horas, pegava minha bicicleta antiga, mas bem conservada, e pedalava os 15 minutos até a oficina. Nova Friburgo tinha muitas ladeiras, então era sempre um exercício bom para manter a forma física. Gostava desse momento do dia, quando a cidade estava acordando, as pessoas saindo para o trabalho, as crianças indo para a escola, o movimento ainda calmo, mas cheio de vida. Durante o trajeto, eu sempre fazia orações silenciosas, agradecendo a Jeová pela família abençoada que eu tinha, pela saúde, pelo trabalho, pelas bênçãos espirituais que recebia constantemente. Na oficina, eu passava o dia inteiro costurando, conversando com as clientes, ouvindo as fofocas da cidade, mas sempre tomando cuidado para não participar de conversas que pudessem manchar minha reputação cristã. Quando alguma cliente começava a falar mal de outras pessoas, eu mudava de assunto diplomaticamente. Quando alguém fazia comentários sobre televisão, festas mundanas ou outros assuntos que considerávamos inadequados, eu aproveitava para dar um testemunho informal sobre os benefícios de uma vida voltada para Deus. Muitas das minhas clientes já conheciam minhas crenças e me respeitavam por isso. Algumas até faziam perguntas sobre a Bíblia e demonstravam interesse em conhecer melhor nossa religião. Voltava para casa sempre às 5:30 da tarde, meia hora antes do meu pai chegar do trabalho. Esse tempo eu usava para ajudar minha mãe com os preparativos do jantar e para me trocar de roupa, colocando algo mais informal para ficar em casa. Meu pai chegava pontualmente às 6 horas, tomava banho, trocava de roupa e às 6:30 nos sentávamos à mesa para o jantar. Era um momento sagrado da nossa rotina. Conversávamos sobre como tinha sido o dia de cada um. Meu pai contava sobre as oportunidades de testemunho que havia tido no trabalho. Minha mãe falava sobre as visitas que havia recebido ou feito durante a tarde, e eu compartilhava algumas conversas edificantes que tivera com as clientes na oficina. Depois do jantar, das 7 às 9 horas da noite, era o momento mais importante do nosso dia, o estudo bíblico familiar. Nos reuníamos na sala, meu pai se sentava numa poltrona especial que era considerada o lugar de honra, minha mãe e eu no sofá, e estudávamos as publicações da Sociedade Torre de Vigia. Podia ser a revista A Sentinela, a revista Despertai, algum livro doutrinário como Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, ou Você Pode Viver para Sempre no Paraíso na Terra, ou alguma brochura especial sobre temas bíblicos específicos. Meu pai conduzia o estudo fazendo perguntas, e minha mãe e eu respondíamos baseadas no que havia sido lido. Era um momento de grande edificação espiritual,
onde aprofundávamos nosso conhecimento da verdade e fortalecíamos nossa fé nas promessas de Jeová. 3 vezes por semana saíamos de casa para as reuniões no Salão do Reino, terças e quintas-feiras às 7h30 e domingos às 9 horas da manhã. Essas eram as ocasiões mais importantes da nossa vida espiritual, quando toda a congregação se reunia para adorar a Jeová coletivamente, estudar a Bíblia em grupo, apresentar discursos e fortalecer os laços de amor cristão que nos uniam como irmãos na fé. O Salão do Reino ficava numa rua residencial tranquila. Era um prédio simples, mas bem cuidado, pintado de branco com detalhes azuis, um jardim pequeno, mas bem arrumado na frente, e capacidade para aproximadamente 80 pessoas sentadas confortavelmente. Meu pai tinha um papel de destaque nas reuniões. Como ancião, ele dirigia partes do programa, dava discursos edificantes baseados nas Escrituras, respondia perguntas complexas sobre doutrina e sempre tinha comentários profundos que enriqueciam o entendimento de todos os presentes. Quando ele se levantava para falar, o silêncio no salão era total. Crianças paravam de se mexer, adultos prestavam atenção completa e até os bebês pareciam ficar mais quietos. Ele tinha uma maneira especial de explicar os textos bíblicos, usando exemplos práticos da vida cotidiana, fazendo comparações que qualquer pessoa conseguia entender, e sempre terminando com aplicações que tocavam o coração dos ouvintes. Depois das reuniões, principalmente aos domingos, quando havia mais tempo, meu pai sempre ficava conversando com outros anciãos sobre assuntos administrativos da congregação, planejando visitas pastorais, discutindo casos de irmãos que precisavam de ajuda espiritual e organizando as atividades de pregação da semana. As mulheres aproveitavam esse tempo para socializar, trocar receitas, combinar almoços comunitários e as crianças brincavam no pátio pequeno que ficava nos fundos do Salão do Reino. Era um ambiente de verdadeira fraternidade cristã, onde todos se sentiam parte de uma grande família espiritual. Entre essas crianças que brincavam alegremente depois das reuniões, estava uma menininha especial que chamava a atenção de todos pela sua educação e espiritualidade precoce. Isaura Benedita da Costa tinha 10 anos de idade, cabelos cacheados pretos como azeviche, sempre presos com laços coloridos, olhos grandes e expressivos cor de mel, sorriso aberto que derretia qualquer coração, e uma inteligência espiritual que impressionava até os anciãos mais experientes. Ela era filha do irmão Joaquim Fernandes da Costa e da irmã Benedita Aparecida da Costa, um casal exemplar que havia se mudado para Nova Friburgo 3 anos antes, vindos de uma cidade menor onde Joaquim havia perdido o emprego numa fábrica de tecidos. Joaquim era um homem simples, mas honesto, de estatura mediana, cabelos castanhos já começando a escassear na testa, olhos pequenos, mas bondosos, e uma dedicação ao trabalho que impressionava a todos que o conheciam. Havia conseguido emprego na prefeitura de Nova Friburgo como auxiliar administrativo. Ganhava pouco, mas o suficiente para sustentar a família com dignidade, e nos fins de semana fazia bicos como pedreiro para aumentar a renda familiar. Era um publicador exemplar. Nunca faltava às reuniões, participava regularmente da pregação de casa em casa e tinha uma fé inabalável nas promessas bíblicas do paraíso terrestre que Jeová estabeleceria em breve. Benedita era uma mulher doce e dedicada, de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos sempre bem arrumados, mãos calejadas de tanto trabalhar em casa e uma paciência infinita com a filha única que Jeová havia lhes abençoado depois de muitos anos tentando ter filhos. Ela era dona de casa em tempo integral, cuidava de cada detalhe do lar com perfeição, fazia questão de que a casa estivesse sempre impecável para as visitas que vinham estudar a Bíblia e tinha um talento especial para a culinária que a tornava muito querida por todas as irmãs da congregação. Seus bolos de cenoura eram disputados nos eventos sociais, sua canja de galinha era famosa por curar qualquer resfriado e seus beijinhos de coco derretiam na boca como se fossem feitos no céu. Isaura era o orgulho dos pais e a alegria de toda a congregação. Apesar da pouca idade, ela participava ativamente das atividades espirituais.
Decorava versículos bíblicos com facilidade impressionante. Fazia perguntas inteligentes durante o estudo da revista A Sentinela e tinha uma voz angelical quando cantava os cânticos do reino. Durante as reuniões, ela se comportava como uma adulta em miniatura. Sentava quietinha ao lado dos pais, prestava atenção em tudo o que era dito, anotava em seu caderninho especial as coisas que achava importantes e nunca precisava ser repreendida por mau comportamento. O que mais chamava a atenção na pequena Isaura era sua sede de conhecimento espiritual. Ela fazia perguntas que demonstravam um entendimento das Escrituras muito avançado para sua idade. Por que Jeová permitiu que Satanás tentasse Jó se ele sabia que Jó era fiel? Como vai ser quando ressuscitarem todas as pessoas que morreram e não houver espaço na terra para todo mundo? Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles teriam filhos eternamente e nunca iam parar de ter bebês? Perguntas assim deixavam até os anciãos pensativos, e meu pai sempre elogiava a inteligência espiritual da menina. Era natural, portanto, que meu pai começasse a demonstrar um interesse especial pela educação espiritual de Isaura. Durante os intervalos das reuniões, ele sempre procurava conversar com ela, testar seus conhecimentos bíblicos, sugerir leituras adicionais e elogiar seu progresso espiritual para os pais. Joaquim e Benedita ficavam radiantes com a atenção que um ancião tão respeitado dedicava à filha deles. Que bênção ter o irmão Anselmo se interessando pela educação da Isaura, eles comentavam com outros membros da congregação. Ela tem muito a aprender com um homem tão sábio e experiente nas Escrituras. Foi assim que começou o que todos viam como uma bênção, mas que, na verdade, era o início de um pesadelo que duraria meses e afetaria não apenas a vida da pequena Isaura, mas de várias outras crianças da congregação. Meu pai ofereceu para dar aulas bíblicas extras para Isaura, estudos personalizados que a ajudariam a se desenvolver ainda mais espiritualmente. Vejo muito potencial nesta criança, ele disse para Joaquim e Benedita depois de uma reunião dominical. Com um pouco de atenção especial, ela pode se tornar um exemplo para todas as outras crianças da congregação. Se vocês permitirem, eu gostaria de visitá-los uma vez por semana para dar estudos bíblicos direcionados especialmente para ela. A proposta foi recebida como um privilégio inestimável. Que honra para uma família simples como a deles ter um ancião tão importante dedicando tempo pessoal para a educação da filha. Joaquim mal conseguia conter a emoção quando agradeceu a oferta. Benedita chorou de alegria, dizendo que sempre soube que Jeová tinha planos especiais para Isaura, e que aquela era a confirmação de que estavam criando a filha no caminho certo. A própria Isaura ficou empolgada com a ideia de ter aulas particulares com o irmão Anselmo, que ela admirava tanto quanto admirava o próprio pai. As aulas foram marcadas para todas as quintas-feiras, das 7 às 9 horas da noite. Meu pai explicou que preferia dar as lições no lar da própria família, porque assim Isaura se sentiria mais à vontade, e os pais poderiam acompanhar o progresso da filha mais de perto. Foi combinado que ele levaria material de estudo especial, publicações extras da Sociedade Torre de Vigia que não eram distribuídas normalmente para as crianças, e que focaria nos aspectos da verdade bíblica que mais despertassem o interesse da menina. A primeira aula aconteceu numa quinta-feira chuvosa de março de 1988. Lembro perfeitamente da data porque foi no dia seguinte ao aniversário da minha mãe, quando toda a família havia se reunido para uma comemoração simples, mas alegre. Meu pai chegou em casa naquela noite mais tarde do que o normal, encharcado pela chuva que caía desde a tarde, mas com um sorriso radiante no rosto e uma animação que há muito tempo eu não via nele. Como foi a aula com a pequena Isaura? Perguntou minha mãe enquanto esquentava o jantar que havia guardado para ele. Maravilhosa, ele respondeu, secando os cabelos com uma toalha. Aquela criança tem uma sede de conhecimento impressionante. Fizemos um estudo sobre as profecias de Daniel, e ela entendeu conceitos que muitos adultos têm dificuldade de compreender. Os pais estão fazendo um trabalho excelente na educação cristã dela.
Enquanto jantava, ele contou detalhes da aula, falou sobre as perguntas inteligentes que Isaura havia feito, elogiou a hospitalidade de Joaquim e Benedita e disse que estava ansioso para a próxima quinta-feira. As aulas se tornaram parte da rotina semanal da nossa família. Toda quinta-feira, em vez de participar do nosso estudo bíblico familiar normal, meu pai saía às 6:30 para a casa de Isaura e voltava por volta das 9:30, sempre entusiasmado com o progresso espiritual da menina. Minha mãe e eu aproveitávamos esse tempo para fazer atividades que normalmente não cabiam na nossa agenda. Ela terminava costuras que havia trazido para casa, eu organizava minhas roupas, ou simplesmente conversávamos sobre assuntos femininos enquanto tomávamos chá de ervas do quintal. Logo, outras famílias da congregação começaram a pedir o mesmo privilégio para suas filhas. O irmão Sebastião Antônio Ribeiro e a irmã Francisca Maria Ribeiro pediram aulas especiais para a filha Edith, de 12 anos, uma menina tímida, mas muito dedicada, que sonhava em se tornar pioneira regular quando completasse 18 anos. O irmão Osvaldo Benedito Silva e a irmã Raimunda Conceição Silva queriam o mesmo para Alzira, de 9 anos, uma criança inteligente que já sabia ler fluentemente e adorava participar das dramatizações bíblicas. O irmão Francisco de Assis Pereira e a irmã Antônia Lourdes Pereira solicitaram estudos para Delfina, de 11 anos, que tinha facilidade para decorar textos bíblicos e sonhava em trabalhar na sede da Sociedade Torre de Vigia quando crescesse. Meu pai nunca negou ajuda a nenhuma família. Dizia que era sua responsabilidade cristã como ancião cuidar das ovelhinhas mais jovens do rebanho de Jeová, especialmente aquelas que demonstravam potencial espiritual excepcional. Jesus disse: "Deixem vir a mim as criancinhas." Ele sempre citava quando alguém agradecia sua dedicação. Se posso contribuir para a educação espiritual das futuras servas de Jeová, é meu privilégio e minha obrigação fazer isso. Rapidamente, ele organizou um cronograma semanal de visitas pastorais. Segunda-feira com Edith, terça-feira com Alzira, quarta-feira com Delfina, quinta-feira com Isaura. Sua rotina mudou completamente. Em vez de chegar em casa às 6 horas como sempre fazia, agora ele chegava apenas nos fins de semana e nas sextas-feiras. Nos outros dias da semana, saía do trabalho e ia direto para as casas das famílias onde daria as aulas bíblicas. Chegava em casa por volta das 9:30, sempre cansado, mas satisfeito, sempre com histórias edificantes sobre o progresso espiritual das meninas, sempre elogiado pelos pais agradecidos que reconheciam o privilégio que suas filhas estavam recebendo. Em casa, jantava rapidamente e ia direto para sua sala de estudos particular, onde passava mais 1 ou 2 horas preparando as lições da semana seguinte. Era um ambiente que ele considerava sagrado. Paredes forradas com estantes repletas de publicações da Sociedade Torre de Vigia, mapas bíblicos antigos, uma mesa grande de mogno onde ele preparava seus discursos para as reuniões, e uma poltrona confortável onde lia e meditava sobre as Escrituras. Ninguém podia entrar lá quando ele estava estudando, porque dizia que precisava de concentração total para receber a orientação do Espírito Santo de Jeová na preparação do alimento espiritual. Nós respeitávamos completamente essa necessidade de privacidade. Minha mãe só entrava na sala para fazer limpeza, e mesmo assim, apenas quando ele não estava em casa. Eu nem sequer pisava lá dentro, porque considerava aquele espaço como o lugar mais santo da nossa casa, onde meu pai se conectava diretamente com Jeová para receber sabedoria divina. Quando precisávamos falar com ele e ele estava estudando, batíamos na porta e esperávamos que ele nos chamasse para entrar, sempre em voz baixa e com toda a reverência que um ambiente de estudos bíblicos merecia. As primeiras semanas desse novo cronograma correram tranquilamente. Meu pai parecia revigorado com essas novas responsabilidades. Demonstrava mais energia nas reuniões da congregação. Seus discursos ficaram ainda mais inspirados e sua dedicação às atividades espirituais aumentou visivelmente. Ele acordava mais cedo para orar e meditar antes de ir trabalhar,
lia a Bíblia durante o almoço em vez de conversar com os colegas, e nos fins de semana dedicava mais tempo para preparar materiais especiais para as aulas das meninas. Durante as reuniões no Salão do Reino, era visível como as 4 famílias beneficiadas com as aulas particulares se sentiam privilegiadas. Joaquim, Sebastião, Osvaldo e Francisco sempre encontravam uma maneira de agradecer publicamente a dedicação do irmão Anselmo. Que bênção ter um ancião que se preocupa tanto com a educação espiritual das nossas crianças, eles diziam. As meninas estão progredindo de uma forma impressionante, fazendo perguntas que demonstram um entendimento das escrituras muito avançado para a idade delas. Os outros membros da congregação ouviam esses elogios com uma pontinha de inveja santa, desejando que seus filhos também pudessem receber atenção tão especial de um servo de Jeová tão experiente e dedicado. Mas foi justamente nessa época que começaram a aparecer os primeiros sinais de que algo não estava completamente certo, embora na época nenhum de nós conseguisse interpretar esses sinais da maneira correta. O primeiro sinal foi uma mudança sutil no comportamento de Isaura durante as reuniões. A menina, que sempre foi alegre e participativa, começou a ficar mais quieta, mais reservada. Ela continuava prestando atenção e respondendo quando perguntada, mas perdeu aquela espontaneidade característica, aquela alegria natural que a fazia levantar a mão para comentar durante o estudo da sentinela, que a fazia correr para cumprimentar todos os irmãos antes e depois das reuniões. Benedita comentou essa mudança comigo numa tarde de sábado, quando nos encontramos no mercado central da cidade. A Isaura anda meio estranha ultimamente, ela disse enquanto escolhia tomates maduros na barraca do seu Geraldo. Não sei se é coisa da idade, sabe como é criança, mas ela tá mais quietinha em casa também. Às vezes, acordo de madrugada e escuto ela chorando baixinho no quarto. Mas quando pergunto o que foi, ela diz que foi pesadelo e não quer contar sobre o que sonhou. Acho que talvez seja o tanto de coisa nova que ela está aprendendo nas aulas com seu pai. Às vezes, conhecimento demais pode sobrecarregar uma criança pequena, não é mesmo? Na época, a explicação pareceu perfeitamente razoável. Isaura estava realmente recebendo uma educação bíblica muito mais intensa do que outras crianças da sua idade, estudando assuntos complexos sobre profecias, sobre o fim dos tempos, sobre as responsabilidades dos cristãos verdadeiros. Era compreensível que uma mente de 10 anos pudesse ficar um pouco sobrecarregada com tantas informações profundas sobre o propósito de Deus para a humanidade. Tranquilizei Benedita dizendo que isso era normal, que meu pai sempre comentava em casa sobre como as meninas estavam absorvendo conhecimentos muito avançados e que talvez fosse questão de dar um tempo para ela processar tudo o que estava aprendendo. O segundo sinal apareceu em Edith, a filha mais velha do grupo que recebia aulas particulares. Francisca, a mãe dela, procurou minha mãe depois de uma reunião de quinta-feira para desabafar sobre mudanças no comportamento da filha. A Edith sempre foi uma menina muito carinhosa, muito grudada em mim. Ela contou enquanto caminhávamos devagar para casa depois da reunião. Mas de uns tempos pra cá, ela fica meio arredia quando eu vou dar banho nela, quando vou pentear o cabelo, essas coisas de mãe que sempre fizemos juntas. Ontem, ela até pediu para trancar a porta do quarto na hora de dormir, disse que tem medo que alguém entre durante a noite. Não sei de onde ela tirou uma ideia dessas. Nossa casa sempre foi aberta. Nunca aconteceu nada que justificasse esse medo. Francisca também mencionou que Edith havia começado a fazer perguntas estranhas sobre o corpo humano, sobre diferenças entre homens e mulheres, sobre assuntos que uma menina de 12 anos criada num lar cristão rigoroso não deveria estar pensando. Ela perguntou se é pecado quando um homem toca no corpo de uma mulher, se Jeová fica bravo quando isso acontece, se crianças que fazem coisas erradas vão para o inferno. Tentei explicar sobre pureza cristã, sobre como devemos manter nosso corpo como templo de Jeová, mas ela ficou ainda mais confusa. Acho que talvez seja a adolescência chegando mais cedo. Sabe como é hoje em dia as meninas se desenvolvem mais rápido. Novamente, a explicação parecia lógica. Edith estava numa idade em que o corpo começava a mudar.
quando as primeiras curiosidades sobre sexualidade apareciam naturalmente, e numa família de testemunhas de Jeová, esses assuntos eram tratados com extrema delicadeza e pudor. Era normal que uma menina criada com valores cristãos tão rigorosos ficasse confusa sobre questões relacionadas ao corpo e à pureza moral. Minha mãe aconselhou Francisca a conversar mais abertamente com a filha sobre as mudanças naturais da adolescência, sempre baseando as explicações nos princípios bíblicos sobre santidade e pureza. O terceiro sinal veio através de Raimunda, mãe da pequena Alzira de 9 anos. Durante um dos almoços comunitários que fazíamos depois das assembleias de distrito, ela comentou que a filha havia desenvolvido alguns comportamentos infantis que já havia superado há tempos. A Alzira voltou a fazer xixi na cama. Ela sussurrou para um grupo pequeno de irmãs mais íntimas, entre elas, minha mãe. Faz mais de 2 anos que ela não molhava a cama, e de repente começou de novo. O médico disse que pode ser estresse, mas estresse do quê? Ela está tendo as melhores oportunidades espirituais da vida dela, recebendo educação bíblica de primeira qualidade com o irmão Anselmo. Deveria estar mais feliz do que nunca. Raimunda também mencionou que Alzira havia começado a ter medo de ficar sozinha em casa, coisa que nunca havia acontecido antes. A menina sempre foi independente para a idade, brincava sozinha no quintal, ficava tranquila quando os pais saíam para fazer compras rápidas no centro da cidade. Mas agora ela entrava em pânico quando os pais se preparavam para sair, chorava, se agarrava na saia da mãe, implorava para não ficar sozinha nem por alguns minutos. É como se ela tivesse medo de que algo ruim fosse acontecer quando não estivéssemos por perto para protegê-la, Raimunda explicou. Mas proteger do quê? Nova Friburgo é uma cidade tranquila, nosso bairro é seguro, nunca aconteceu nada que justificasse esse medo todo. O quarto sinal foi o mais sutil, mas talvez o mais revelador para quem soubesse interpretar. Antônia, mãe de Delfina, comentou que a filha havia parado de fazer as orações espontâneas que sempre fazia antes de dormir. Delfina sempre foi uma criança muito espiritual, que desde pequena inventava orações próprias para agradecer a Jeová pelas bênçãos do dia, para pedir proteção durante a noite, para interceder pelos familiares e amigos da congregação. Eram orações inocentes e tocantes, cheias da pureza e da fé sincera de uma criança que realmente acreditava estar falando diretamente com Deus. Agora, ela só faz as orações obrigatórias, Antônia explicou. Na hora das refeições, no estudo bíblico familiar, nas reuniões. Mas aquelas conversas particulares com Jeová que ela sempre teve, aqueles momentos espontâneos de oração e gratidão, desapareceram completamente. Quando pergunto por que ela não ora mais antes de dormir, ela diz que não sabe o que falar para Jeová, que tem medo de falar alguma coisa errada e ele ficar bravo com ela. Tentei explicar que Jeová ama as orações sinceras dos seus servos, especialmente das crianças, mas ela insiste que prefere ficar quieta para não correr o risco de desagradar a Deus. Individualmente, cada um desses sinais tinha uma explicação plausível e até esperada. Crianças passam por fases, desenvolvem medos temporários, reagem de formas diferentes às mudanças na rotina e às novas responsabilidades. Numa comunidade religiosa como a nossa, onde a educação espiritual era levada muito a sério, era compreensível que meninas pequenas se sentissem um pouco sobrecarregadas com estudos bíblicos tão intensos e avançados para a idade delas. Mas havia algo mais. Algo que eu não conseguia definir claramente, mas que me incomodava de uma forma estranha. Era a maneira como essas 4 meninas reagiam à presença do meu pai durante as reuniões. Antes de começarem as aulas particulares, elas corriam para cumprimentá-lo, disputavam sua atenção, sorriam quando ele elogiava suas participações durante o estudo da sentinela. Agora, elas baixavam a cabeça quando ele passava perto, evitavam contato visual, ficavam mais próximas dos pais quando ele estava por perto. Quando eu comentei essa observação com meu pai, ele teve uma explicação imediata e convincente. É natural que elas fiquem um pouco tímidas comigo agora, ele disse enquanto preparava um discurso na sua sala de estudos. Antes eu era apenas um ancião da congregação,
alguém distante que elas viam apenas durante as reuniões. Agora sou o professor particular delas, alguém que conhece intimamente o nível de conhecimento bíblico que elas têm, que sabe quais são suas dificuldades e facilidades nos estudos. É normal que crianças fiquem intimidadas quando passam a ter um relacionamento mais próximo com uma autoridade espiritual. É sinal de que estão desenvolvendo o devido respeito pelos representantes de Jeová. A explicação fazia sentido. Nós éramos ensinados desde pequenos a respeitar profundamente os anciãos da congregação, a vê-los como representantes diretos de Jeová na terra, como homens escolhidos pelo Espírito Santo para liderar o povo de Deus. Era compreensível que meninas pequenas se sentissem intimidadas ao receberem atenção pessoal de alguém com tanta autoridade espiritual. O que eu interpretava como medo ou desconforto poderia ser simplesmente reverência e respeito cristão se manifestando de forma mais intensa. Além disso, meu pai parecia mais dedicado do que nunca às suas responsabilidades espirituais. Ele acordava ainda mais cedo para orar e meditar. Passava mais tempo estudando na sua sala particular. Seus discursos nas reuniões ficaram ainda mais profundos e inspiradores. Durante as atividades de pregação de casa em casa, sua eficácia aumentou significativamente. Mais pessoas aceitavam literaturas, mais estudos bíblicos eram marcados, mais interesse genuíno pela verdade era despertado nas pessoas que ele visitava. Os outros anciãos da congregação elogiavam constantemente sua dedicação. O irmão Anselmo é um exemplo para todos nós, eles diziam. Mesmo com todas as responsabilidades extras que assumiu com a educação das crianças, ainda encontra tempo e energia para se destacar em todas as atividades da congregação. É assim que Jeová abençoa os servos que se sacrificam pelos outros. Esses elogios chegavam até nós em casa, e minha mãe e eu nos sentíamos orgulhosas de ter um marido e pai que era tão reconhecido por sua espiritualidade exemplar. Mas foi durante esse período de aparente normalidade que começaram a acontecer algumas situações que, vistas em retrospectiva, eram sinais muito mais claros do que eu conseguia perceber na época. A primeira dessas situações aconteceu numa tarde de sábado, quando resolvi fazer uma surpresa para meu pai, levando um lanche na oficina, onde ele às vezes ia aos fins de semana para adiantar alguns trabalhos da semana seguinte. Cheguei na empresa por volta das 3 horas da tarde, carregando uma marmita com sanduíches de presunto e queijo, uma garrafa térmica com café quentinho e alguns biscoitos caseiros que minha mãe havia feito na manhã daquele dia. Esperava encontrá-lo na sala dele, concentrado nos relatórios mensais que sempre deixava para fazer nos fins de semana, quando havia menos movimento e ele podia trabalhar com tranquilidade. Mas quando cheguei na empresa, o porteiro me disse que não havia visto meu pai por lá, que o prédio estava praticamente vazio, exceto por alguns funcionários da limpeza. Fiquei confusa, porque meu pai havia saído de casa dizendo claramente que ia trabalhar algumas horas extras. Voltei para casa pensando que talvez ele tivesse mudado de ideia e decidido fazer alguma outra atividade, talvez uma visita pastoral não programada, ou talvez tivesse ido à livraria do centro da cidade comprar alguma publicação especial para os estudos das meninas. Quando ele chegou em casa no final da tarde, perguntei onde tinha passado o dia. Estive na empresa sim, ele respondeu sem hesitar, mas saí mais cedo porque terminei o que tinha que fazer. Depois passei na casa do irmão Joaquim para conversar com ele sobre o progresso da Isaura nas aulas bíblicas. Ficamos conversando na varanda da casa, tomando uma limonada que a irmã Benedita preparou. Você deveria ter ido lá me procurar se quisesse me fazer uma surpresa com o lanche. A explicação pareceu razoável, e eu não pensei mais no assunto na época. A segunda situação aconteceu algumas semanas depois, durante um domingo em que não houve reunião no Salão do Reino, porque estava acontecendo uma assembleia de distrito em outra cidade, e nossa congregação havia decidido não participar por causa da distância e dos custos de transporte. Meu pai disse que aproveitaria o dia livre para fazer algumas visitas pastorais importantes, casos de irmãos que estavam enfrentando problemas espirituais e precisavam de atenção especial dos anciãos. Saiu de casa logo depois do almoço, dizendo que provavelmente voltaria apenas no final da tarde, porque havia várias famílias para visitar.
Minha mãe e eu aproveitamos para fazer uma faxina geral na casa, lavar e passar roupas, e preparar algumas conservas de frutas do quintal que estavam maduras. Por volta das 5 horas da tarde, decidimos fazer uma caminhada até o centro da cidade para tomar um sorvete na sorveteria que ficava na praça principal. Foi quando vi meu pai saindo de uma rua lateral, vindo da direção oposta de onde ficavam as casas das famílias que ele havia mencionado que visitaria. Ele estava caminhando sozinho, com uma expressão no rosto que não consegui decifrar completamente, mas que me pareceu uma mistura de satisfação e preocupação. Quando nos viu, seu rosto mudou imediatamente, voltou ao sorriso caloroso de sempre e veio ao nosso encontro com a naturalidade habitual. "Como foram as visitas pastorais?" perguntou minha mãe enquanto caminhávamos juntos em direção à sorveteria. "Muito produtivas", ele respondeu. "Consegui conversar com várias famílias que estavam precisando de orientação espiritual. É gratificante poder ajudar os irmãos a resolverem seus problemas com base nos princípios bíblicos. Algumas situações são mais complicadas do que parecem, requerem várias conversas até que as pessoas consigam entender qual é a vontade de Jeová para suas vidas." Tomamos sorvete juntos, conversamos sobre assuntos variados e voltamos para casa como uma família harmoniosa e feliz. Mas a terceira situação foi a que realmente plantou uma sementinha de dúvida na minha mente, embora eu não tivesse coragem de admitir isso nem para mim mesma na época. Aconteceu numa quinta-feira à noite, quando meu pai estava dando aula bíblica para Isaura na casa dela. Eu havia saído para fazer algumas compras no centro da cidade, coisas que precisava para a oficina de costura, e estava voltando para casa por volta das 8:30 da noite. O caminho que eu sempre fazia passava pela rua onde ficava a casa de Joaquim e Benedita. Era uma rua tranquila, com casas simples, mas bem cuidadas, jardins pequenos na frente, uma iluminação pública razoável para os padrões da época. Normalmente, eu passava por lá sem prestar muita atenção, mas naquela noite algo me chamou a atenção, na casa onde meu pai estava dando aula. A casa estava estranhamente silenciosa e escura. Não havia luz acesa na sala, onde normalmente aconteciam os estudos bíblicos. Não se ouvia vozes conversando ou lendo textos em voz alta, como era comum durante as aulas. Apenas um quarto nos fundos da casa tinha uma luz fraca acesa, e mesmo assim, com as cortinas completamente fechadas. Achei estranho, mas pensei que talvez eles tivessem mudado o local do estudo por algum motivo prático. O que realmente me inquietou foi a ausência dos pais de Isaura. Joaquim tinha o hábito de ficar no quintal da casa durante as aulas, cuidando de algumas plantas ou fazendo pequenos reparos, sempre por perto caso fosse necessário alguma coisa. Benedita normalmente ficava na cozinha, preparando um lanche para oferecer no final do estudo, ou costurando alguma peça de roupa enquanto ouvia de longe a voz do meu pai explicando as escrituras. Mas naquela noite a casa parecia deserta, como se não houvesse ninguém ali. Diminuí o passo, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi um som que me gelou o sangue. Era o choro baixinho de uma criança. Um choro abafado, como se a pessoa estivesse tentando não fazer barulho, tentando não ser ouvida. O som vinha do quarto que estava com a luz acesa, e durou apenas alguns segundos antes de ser interrompido por uma voz masculina falando em tom baixo, mas firme, uma voz que eu reconheci como sendo do meu pai. Não consegui entender o que ele estava dizendo, porque falava muito baixo, mas o tom era de alguém dando instruções, orientações, talvez até repreensões. Depois o silêncio voltou, quebrado apenas por alguns sons indefinidos que eu não soube interpretar na época. Fiquei ali parada na calçada por alguns minutos, tentando decidir se deveria bater na porta para saber se estava tudo bem, mas acabei concluindo que devia ser apenas um momento mais emocionalmente intenso do estudo bíblico. Às vezes, quando estudávamos assuntos como a morte de Jesus, ou as perseguições que os cristãos primitivos sofreram, ou as profecias sobre o fim dos tempos, era comum que as pessoas se emocionassem e chorassem.
Talvez Isaura tivesse se emocionado com algum relato bíblico particularmente tocante, e meu pai estivesse a consolando como um pai espiritual carinhoso consolaria qualquer criança em momento de sensibilidade emocional. Continuei minha caminhada para casa, mas não consegui tirar aquela cena da cabeça. Durante o jantar, quando meu pai chegou da aula bíblica, eu quis perguntar se havia acontecido alguma coisa especial, se Isaura havia se emocionado com algum estudo específico, mas acabei não perguntando porque não queria parecer intrometida nas atividades pastorais dele. Afinal, um ancião lida com muitas situações delicadas na vida espiritual dos membros da congregação, e nem sempre é apropriado dividir esses assuntos íntimos com a família. Mas essas 3 situações ficaram gravadas na minha memória, formando um quadro que eu não queria montar, mas que insistia em se formar na minha mente. Havia algo de diferente no comportamento do meu pai, algo que eu não conseguia definir, mas que me deixava inquieta. Ele continuava sendo o mesmo homem dedicado, o mesmo ancião respeitado, o mesmo pai carinhoso, mas havia momentos em que eu percebia uma tensão sutil, uma preocupação que ele tentava esconder por trás do sorriso habitual. Foi nessa época também que comecei a notar mudanças no próprio comportamento dele em casa. Pequenas coisas que individualmente não significavam nada, mas que juntas formavam um padrão diferente do que eu estava acostumada a ver nele ao longo de toda a minha vida. Ele ficou mais controlador sobre as atividades de mim e da minha mãe, sempre querendo saber onde íamos, com quem falávamos, que assuntos eram tratados nas nossas conversas. É por preocupação. Ele explicava quando eu questionava por que ele precisava saber de cada detalhe da minha rotina diária. Como ancião, tenho responsabilidade de zelar pela reputação da minha própria família. Se houver qualquer problema com vocês duas, isso pode afetar minha capacidade de ajudar outros membros da congregação. Preciso ter certeza de que não estão se envolvendo em conversas ou atividades que possam causar tropeço para outras pessoas. A explicação fazia sentido dentro da lógica das testemunhas de Jeová, onde a reputação de um ancião e sua família era realmente importante para sua eficácia no ministério. Mas a forma como ele fazia essas perguntas era diferente, mais insistente, mais detalhada do que tinha sido ao longo de todos os anos anteriores. Ele queria saber não apenas onde íamos, mas com quem conversávamos, que assuntos tratávamos, que perguntas as pessoas faziam, que respostas nós dávamos. Outra mudança foi na sua rotina de sono e de oração. Meu pai sempre foi uma pessoa de sono tranquilo, que dormia profundamente e acordava descansado todas as manhãs. Mas começou a ter noites inquietas, acordava várias vezes durante a madrugada, e às vezes eu ouvia ele andando pela casa na escuridão, como se não conseguisse ficar parado. Quando eu perguntava se havia algum problema, ele dizia que estava enfrentando lutas espirituais intensas, que Satanás estava atacando os servos de Jeová com mais força naqueles tempos difíceis que antecediam o fim do mundo. Quanto mais nos dedicamos ao serviço de Jeová, mais Satanás tenta nos derrubar, ele explicava. As responsabilidades que assumi com a educação das meninas são muito importantes, e o diabo sabe disso. Ele está usando todos os recursos disponíveis para me atacar espiritualmente, causar insônia, ansiedade, tentações. Mas não vai conseguir me afastar dos meus deveres cristãos. Estou orando mais, estudando mais, me fortalecendo mais na fé para resistir a esses ataques. De fato, suas atividades espirituais se intensificaram ainda mais. Ele passava horas extras na sua sala de estudos, lendo a Bíblia, preparando discursos, meditando sobre textos complexos. Suas orações ficaram mais longas e mais fervorosas, especialmente as orações antes das refeições, que às vezes se estendiam por 10 ou 15 minutos, pedindo proteção contra tentações, fortaleza para resistir aos ataques de Satanás, sabedoria para cumprir adequadamente suas responsabilidades como ancião e educador espiritual. Durante as reuniões no Salão do Reino, seus discursos ficaram ainda mais poderosos e emocionantes. Ele falava sobre pureza cristã com uma intensidade que comovia toda a congregação,
sobre a importância de manter segredos sobre assuntos espirituais delicados, sobre como as crianças deviam aprender a confiar completamente nos anciãos escolhidos por Jeová. Seus comentários durante o estudo da Sentinela eram os mais procurados. Suas explicações sobre textos difíceis esclareciam dúvidas que até outros anciãos tinham dificuldade de resolver. Seu pai está passando por um período de crescimento espiritual excepcional, comentou comigo o irmão Geraldo, um dos anciãos mais antigos da congregação, depois de uma reunião particularmente inspiradora. Os discursos dele têm uma profundidade e uma aplicação prática que raramente vemos. É evidente que Jeová está derramando o Espírito Santo abundantemente sobre ele, abençoando sua dedicação extra às atividades do reino. Vocês devem estar muito orgulhosas de ter um chefe de família tão exemplar. E nós estávamos orgulhosas mesmo. Apesar das pequenas mudanças que eu havia notado no comportamento dele, não havia dúvida de que meu pai estava se destacando cada vez mais como um líder espiritual excepcional. As famílias das meninas que recebiam aulas particulares não cansavam de elogiar sua dedicação, seu carinho paternal, sua habilidade para tornar os assuntos bíblicos mais complexos compreensíveis para crianças pequenas. A Isaura mal pode esperar chegar à quinta-feira para ter aula com o irmão Anselmo, Benedita comentava regularmente. Ela passa a semana toda se preparando, decorando versículos, pensando em perguntas inteligentes para fazer. Ontem, ela me disse que quando crescer, quer ser missionária numa terra distante, levando a mensagem de Jeová para pessoas que nunca ouviram falar da verdade. Essa dedicação toda é resultado da educação especial que ela está recebendo. Comentários similares vinham de todas as outras famílias. Francisca dizia que Edith havia se tornado mais madura e responsável desde que começaram as aulas. Raimunda elogiava como Alzira estava desenvolvendo um entendimento das Escrituras muito avançado para a idade. Antônia agradecia constantemente a atenção especial que Delfina estava recebendo e como isso estava ajudando a menina a se preparar para uma vida de serviço dedicado a Jeová. Com tantos elogios e resultados aparentemente positivos, eu conseguia justificar e minimizar as pequenas estranhezas que havia notado. Afinal, meu pai estava assumindo responsabilidades extras muito significativas, estava investindo tempo e energia consideráveis na educação espiritual de 4 crianças simultaneamente, além de manter todas as suas outras obrigações como ancião, marido, pai e funcionário. Era natural que a pressão adicional causasse alguns efeitos colaterais em seu comportamento e em sua rotina. Mas foi justamente quando eu estava conseguindo me convencer de que tudo estava normal, que as mudanças eram apenas resultado do estresse positivo de responsabilidades aumentadas, que aconteceu o incidente que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação e plantou sementes de suspeitas que eu não conseguiria mais ignorar por muito tempo. Era uma sexta-feira de manhã do final de maio de 1988. Lembro da data com precisão porque foi no dia seguinte ao feriado de Corpus Christi, e a oficina de costura havia ficado fechada na quinta-feira. Então, eu tinha algumas costuras acumuladas para terminar antes do fim de semana. Meu pai havia saído mais cedo para o trabalho, minha mãe tinha saído para fazer compras no Mercado Central, e eu estava sozinha em casa, aproveitando para organizar alguns papéis pessoais e fazer uma limpeza geral nos meus pertences. Decidi aproveitar a manhã tranquila para fazer uma limpeza mais detalhada na casa toda, incluindo os cômodos que normalmente não eram mexidos com tanta frequência. Comecei pelos quartos, passei pela sala e pela cozinha, e finalmente cheguei até a sala de estudos do meu pai. Era um ambiente que eu limpava apenas superficialmente, por respeito à privacidade dele e à importância espiritual daquele espaço. Mas naquele dia resolvi fazer uma faxina mais completa. Comecei tirando o pó das estantes repletas de livros e publicações da Sociedade Torre de Vigia, organizando melhor os papéis espalhados sobre a mesa de estudos e aspirando o tapete que ficava embaixo da poltrona onde ele passava horas lendo e meditando. Foi quando estava movendo a mesa para limpar por trás dela que encontrei algo que não deveria estar ali. Um papel amarrotado,
jogado no chão como se fosse lixo, mas que obviamente havia caído da mesa sem que ele percebesse. Era uma carta. Uma carta escrita com letra infantil, em papel comum de caderno escolar, com algumas palavras borradas como se a criança tivesse chorado enquanto escrevia. Pejei o papel para jogar no lixo, mas algo me chamou a atenção nas primeiras palavras, e eu acabei lendo o conteúdo completo antes de conseguir me controlar. A carta dizia: Tio Anselmo, por favor, não me toque mais assim. Dói muito e eu tenho muito medo. Prometo que vou ser uma boa testemunha de Jeová. Prometo que vou estudar a Bíblia todos os dias. Prometo que nunca vou contar para ninguém, porque o Senhor disse que Jeová vai me castigar se eu falar. Mas, por favor, pare de fazer essas coisas comigo. Eu não aguento mais. Por favor, tenha piedade de mim. A carta não estava assinada, mas eu reconheci imediatamente a letra. Era de Isaura. Aquela menininha doce e inocente de 10 anos, que cantava com voz de anjo nos cânticos do reino, que decorava versículos bíblicos com facilidade impressionante, que corria para mostrar seus desenhos para os adultos da congregação. Ela estava pedindo socorro da única maneira que uma criança consegue fazer quando não tem coragem de falar em voz alta, quando foi ensinada que revelar certas coisas poderia trazer castigos divinos terríveis. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês conseguem imaginar o que passou pela minha cabeça naquele momento? Era como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre mim em questão de segundos. Tudo que eu acreditava, tudo que eu admirava no meu pai, toda a estrutura da minha vida religiosa e familiar desmoronou como um castelo de cartas. Segurei aquele papel com as mãos tremendo descontroladamente, li e reli dezenas de vezes, esperando que fosse um pesadelo horrível, esperando acordar e descobrir que nada daquilo era verdade. Mas era verdade, meus amores. Era verdade, e eu sabia no fundo da alma que era verdade, porque de repente tudo começou a fazer sentido de uma forma assustadora. O comportamento estranho das 4 meninas, os pesadelos, os medos inexplicáveis, a relutância em participar das atividades da congregação, a forma como evitavam ficar perto do meu pai. As mudanças no comportamento dele também ganharam um significado completamente diferente. O nervosismo, os problemas para dormir, a necessidade obsessiva de controlar nossa rotina, as longas orações pedindo perdão por tentações e pecados. Guardei a carta no bolso do avental com cuidado extremo, como se fosse a evidência mais importante de um crime terrível, que precisava ser preservada a todo custo. Terminei a limpeza da sala mecanicamente, sem conseguir pensar direito, apenas executando os movimentos de forma automática, enquanto minha mente tentava processar a dimensão do que eu havia descoberto. Quando minha mãe chegou das compras e perguntou se estava tudo bem, porque eu parecia muito pálida, eu menti descaradamente. Disse que estava com dor de cabeça, que talvez fosse melhor eu me deitar um pouco antes do almoço. Ela fez chá de erva cidreira com folhas frescas do quintal, me cobriu com uma manta de crochê que ela mesma havia feito, e eu fiquei ali deitada na minha cama, olhando para o teto, segurando aquela carta contra o peito, tentando decidir o que fazer com uma descoberta que poderia destruir não apenas minha família, mas várias outras famílias da congregação. Como denunciar o próprio pai? Como enfrentar um homem que tinha autoridade espiritual absoluta sobre minha vida? Como destruir a reputação de alguém que toda a comunidade respeitava e admirava? E se eu estivesse interpretando errado? E se houvesse uma explicação inocente? E se fosse tudo um mal-entendido terrível? Mas não havia como interpretar errado palavras tão claras, um pedido de socorro tão desesperado, uma súplica tão dolorosa de uma criança que estava sofrendo algo que não deveria nem saber que existe. Quanto mais eu pensava, mais eu me lembrava de pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos, mas que agora revelavam sua verdadeira natureza sinistra. A forma como meu pai sempre insistia para dar as aulas sozinho com as meninas, sem a presença dos pais. A maneira como ele explicava que as crianças se concentravam melhor quando não havia adultos por perto para distraí-las. Os horários sempre coincidindo com momentos em que os pais tinham outras atividades ou compromissos.
A insistência em usar salas mais reservadas das casas, longe da movimentação normal da família. Tudo isso que na época pareceu zelo pedagógico normal, agora revelava um padrão calculado de isolamento e privacidade. As mudanças físicas que eu havia notado nas meninas também ganharam um significado aterrorizante. Isaura havia emagrecido visivelmente nos últimos meses. Suas bochechas rosadas haviam perdido a cor saudável de criança feliz. Edith desenvolvera olheiras profundas, como se não dormisse bem há muito tempo. Alzira voltara a chupar o dedo, um hábito que havia abandonado aos 5 anos de idade. Delfina tinha começado a roer as unhas até sangrar, deixando os dedos machucados e infeccionados. Eram sinais gritantes de trauma psicológico que todos nós, adultos supostamente responsáveis por proteger essas crianças, havíamos ignorado completamente, porque confiávamos cegamente na autoridade espiritual de um homem que usava sua posição para satisfazer desejos doentios. Quantas outras crianças poderiam ter sofrido nas mãos dele ao longo dos anos? Quantos outros sinais havíamos ignorado porque era mais fácil acreditar na imagem pública do que investigar a realidade privada? Passei aquele fim de semana inteiro num estado de agonia mental indescritível. Durante as refeições familiares, sentava à mesa com meu pai, como se nada tivesse mudado. Ouvia ele falar sobre as atividades da congregação, sobre os progressos das meninas nas aulas bíblicas, sobre seus planos para expandir o programa de educação especial para outras crianças da comunidade. Cada palavra que saía da boca dele me fazia sentir náusea física, mas eu não tinha coragem de confrontá-lo diretamente com minha descoberta. Domingo de manhã, fomos todos juntos para a reunião no Salão do Reino, como fazíamos religiosamente todas as semanas há mais de 20 anos. Mas para mim, aquela foi a reunião mais torturante da minha vida inteira. Sentei no meu lugar habitual, entre minha mãe e algumas outras irmãs da congregação, e assisti meu pai dirigir partes do programa, dar discursos sobre pureza cristã e proteção às crianças, responder perguntas sobre responsabilidades espirituais dos anciãos. A hipocrisia era tão absurda que chegava a ser surreal. Durante o intervalo entre as partes do programa, observei atentamente o comportamento das 4 meninas que recebiam aulas particulares. Isaura estava sentada entre os pais, mais quieta do que o normal, evitando olhar na direção do púlpito onde meu pai apresentava seus discursos. Edith ficou o tempo todo com a cabeça baixa, brincando nervosamente com a barra do vestido. Alzira se agarrava no braço da mãe sempre que meu pai passava perto da fileira onde elas estavam sentadas. Delfina não participou de nenhum cântico, apenas mexia os lábios sem emitir som algum. Depois da reunião, como sempre acontecia, várias pessoas vieram cumprimentar meu pai e agradecer pelos discursos edificantes. Entre elas estavam Joaquim e Benedita, pais de Isaura, que fizeram questão de agradecer mais uma vez pela dedicação especial que ele estava tendo com a educação espiritual da filha deles. A Isaura fala do Senhor o tempo todo em casa, disse Benedita com um sorriso orgulhoso. Ela diz que o irmão Anselmo é o homem mais sábio que ela conhece, depois do próprio Jeová. Que privilégio ela ter um professor tão dedicado. Se ela soubesse o que realmente acontecia durante essas aulas que ela elogiava com tanto entusiasmo, provavelmente nunca mais conseguiria sorrir na vida. Mas como ela poderia suspeitar? Como qualquer um de nós poderia suspeitar que um ancião respeitado, um homem que falava sobre Deus com tanta convicção, que demonstrava conhecimento profundo das Escrituras, que dedicava seu tempo livre para educar crianças, pudesse ser capaz de atos tão monstruosos? Essa é uma das características mais perversas dos predadores que usam a autoridade religiosa para seus crimes. Eles constroem uma imagem pública tão impecável, uma reputação tão sólida, que se torna quase impossível para as pessoas acreditarem na verdade quando ela finalmente vem à tona. E eles sabem disso, contam com isso, dependem dessa incredulidade para continuar operando sem serem descobertos. Durante os dias seguintes, comecei a observar meu pai com olhos completamente diferentes. Cada gesto, cada palavra,
Cada expressão facial ganhava um significado novo e assustador. Quando ele falava sobre suas responsabilidades espirituais, eu ouvia nas entrelinhas as ameaças que fazia às meninas para manter o segredo. Quando ele elogiava o progresso delas nos estudos bíblicos, eu imaginava o terror que elas sentiam toda vez que chegava o dia da aula particular. A carta de Isaura mencionava especificamente que ele usava o nome de Jeová para intimidá-las, dizendo que Deus ficaria bravo se elas contassem sobre os abusos. Que blasfêmia mais terrível! Usar o nome sagrado de Deus para silenciar crianças, para proteger crimes hediondos, para perpetuar sofrimentos inimagináveis. Era uma profanação tão grave que chegava a ser difícil de acreditar que alguém pudesse ser capaz de tamanha perversidade espiritual. Mas eu precisava de mais evidências antes de tomar qualquer atitude. Uma única carta, por mais convincente que fosse, poderia ser questionada, contestada, explicada de alguma forma alternativa. Eu precisava ter certeza absoluta do que estava acontecendo antes de destruir a vida de tantas pessoas, incluindo a minha própria família. Precisava ver com meus próprios olhos, flagrar meu pai em ação, ter provas incontestáveis do que ele estava fazendo. Foi assim que comecei a seguir secretamente meu próprio pai, numa das experiências mais humilhantes e dolorosas que qualquer filha pode passar. Na quinta-feira seguinte, quando ele saiu para dar aula bíblica para Isaura, eu também saí de casa alguns minutos depois. Disse para minha mãe que ia na casa de uma amiga da congregação, que estava doente e precisava de companhia. Peguei minha bicicleta e pedalei até o bairro onde ficava a casa de Joaquim e Benedita. Cheguei no local uns 20 minutos antes da hora marcada para a aula e me escondi atrás de uma árvore grande que ficava na calçada em frente à casa. Dali eu podia observar tudo o que acontecia sem ser vista, mas ainda assim me sentia como uma criminosa, uma espiã, uma filha desleal que estava traindo a confiança do próprio pai. Parte de mim ainda esperava descobrir que tudo não passava de um mal-entendido terrível, que haveria uma explicação inocente para tudo. Meu pai chegou pontualmente às 7 horas da noite, como sempre fazia. Joaquim o recebeu na porta com o sorriso respeitoso de sempre, agradeceu mais uma vez pela atenção especial que ele estava dando à filha e o convidou para entrar. Benedita apareceu logo em seguida, enxugando as mãos no avental, também agradecendo pela dedicação e pelo tempo que ele estava investindo na educação espiritual de Isaura. A menina apareceu por último, saindo de trás da mãe, claramente relutante, sem sorrir, apenas acenou de longe como uma criança educada, mas sem entusiasmo. Depois de alguns minutos de conversa na porta, como sempre acontecia, os pais se despediram e saíram de casa. Ouvi quando meu pai disse que preferia dar a aula sozinho com Isaura, porque assim ela se concentrava melhor, sem as distrações naturais da presença dos adultos. Joaquim e Benedita concordaram completamente, como sempre faziam. Disseram que iam visitar uns parentes que moravam perto dali e que voltariam em 2 horas. Agradeceram mais uma vez pela dedicação e se afastaram caminhando tranquilamente pela rua, sem fazer ideia do que realmente estava acontecendo na casa deles. Fiquei ali escondida, observando uma casa que agora estava mergulhada num silêncio pesado e inquietante. As cortinas da sala estavam fechadas, impossibilitando qualquer visão do interior, mas eu podia ver uma luz fraca acesa num dos quartos dos fundos. Durante os primeiros 20 minutos, ouvi vozes conversando normalmente, como se realmente estivessem tendo uma aula bíblica comum, discutindo textos das Escrituras, fazendo perguntas e respostas sobre assuntos doutrinários. Mas depois o padrão mudou drasticamente. As vozes ficaram mais baixas, até se tornarem inaudíveis. Houve um período de silêncio completo que durou cerca de 10 minutos, quebrado apenas por sons indefinidos que eu não conseguia identificar com precisão. E então comecei a ouvir algo que fez meu sangue gelar nas veias, o choro baixinho de uma criança, um pranto abafado, como se a pessoa estivesse tentando desesperadamente não fazer barulho. Era o som mais heartbreaking que já ouvi na minha vida. O choro silencioso de uma menininha de 10 anos, tentando ser corajosa, tentando não chamar atenção, tentando suportar algo terrível sem fazer escândalo.
Duraram apenas alguns segundos antes de serem interrompidos por uma voz masculina falando em tom baixo, mas autoritário. Uma voz que eu reconheci imediatamente como sendo do meu pai. Não conseguia entender as palavras específicas que ele estava dizendo, porque falava muito baixo, mas o tom era inconfundivelmente de alguém dando ordens, fazendo ameaças, intimidando. Era a voz de um predador controlando sua vítima, não a voz de um educador espiritual dedicado. Depois voltou o silêncio pesado, interrompido ocasionalmente por outros sons que eu prefiro não tentar descrever, porque são sons que nenhum ser humano deveria ter que ouvir, especialmente quando envolvem crianças. Saí da minha posição atrás da árvore, mesmo sabendo que estava correndo o risco de ser vista. Precisava chegar mais perto, precisava ter certeza absoluta do que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Consegui chegar até a lateral da casa, onde havia uma janela pequena que dava para o quarto onde estava acesa a luz fraca. Havia uma fresta minúscula entre a cortina e o batente da janela, um espaço de talvez 2 centímetros por onde era possível ver uma pequena parte do interior. E foi através dessa fresta, meus queridos filhos do coração, que eu vi a cena mais horrorosa da minha vida inteira. Vi meu pai, aquele homem que me criou com amor, que me ensinou a orar, que me levou pela primeira vez ao salão do reino, que me explicou sobre as promessas de Jeová para o futuro. Vi ele fazendo coisas que jamais deveria fazer com qualquer criança, muito menos com uma menininha inocente que confiava nele como confiaria num avô carinhoso. Isaura estava sentada numa cadeira pequena, com sua roupinha de reunião toda desarrumada, chorando em silêncio enquanto ele colocava as mãos onde jamais deveria colocar. Seus olhinhos estavam cheios de lágrimas, que ela tentava engolir para não fazer barulho. Suas mãozinhas pequenas agarravam a barra da cadeira com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Era a imagem da inocência sendo destruída por alguém que deveria protegê-la. Mas o que mais me chocou foram as palavras que ele dizia para ela enquanto cometia aquelas atrocidades. Lembra do que conversamos, Isaura. Isso é um segredo especial entre nós e Jeová. Se você contar para alguém, Jeová vai ficar muito desapontado com você. Crianças que contam mentiras sobre os servos escolhidos de Jeová vão para um lugar muito escuro depois que morrem. Você não quer decepcionar a Jeová, quer? Você quer continuar sendo uma menininha especial que Deus ama, não é? A criança apenas balançava a cabeça positivamente, com os olhos fechados com força, tentando ser obediente como toda testemunha de Jeová é ensinada a ser desde pequena. Ela estava fazendo o que achava que era certo, obedecer a um ancião, confiar na autoridade espiritual, aceitar que adultos sabem o que é melhor para as crianças. Não tinha como saber que estava sendo manipulada e abusada por um monstro que usava o nome de Deus para seus propósitos perversos. Não consegui ficar ali nem mais um segundo. Saí correndo daquela janela como se estivesse fugindo do próprio demônio, voltei para trás da árvore e vomitei tudo que tinha no estômago. Meu corpo inteiro convulsionava de nojo, de raiva, de desespero, de uma mistura de emoções tão intensas que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Como era possível que um ser humano fizesse uma coisa dessas? Como um homem que falava sobre pureza e santidade podia ser capaz de tamanha monstruosidade? Mas eu precisava continuar ali. Precisava esperar ele sair. Precisava ter certeza de que Isaura ficaria bem depois que aquele pesadelo terminasse. 2 horas se passaram como se fossem 2 eternidades, até que finalmente meu pai saiu da casa. Isaura veio até a porta para se despedir, como sempre fazia, mas estava completamente diferente. Pálida, abatida, com os olhos vermelhos de tanto chorar, andando de forma estranha como se estivesse sentindo dor. Ele se despediu dela com a naturalidade de sempre, como se fosse realmente um professor carinhoso se despedindo de uma aluna dedicada. Deu tapinhas na cabeça dela, disse que tinha sido uma aula muito proveitosa, que ela estava progredindo muito bem nos estudos bíblicos, que os pais dela deviam estar orgulhosos de ter uma filha tão especial. A hipocrisia era tão absurda que chegava a ser surreal.
Quando ele se afastou caminhando pela rua, eu esperei uns 10 minutos antes de sair do meu esconderijo. Precisava ter certeza de que ele já estava longe antes de me mover. Durante esse tempo, vi Joaquim e Benedita voltarem para casa. Vi eles entrarem sorrindo, provavelmente ansiosos para ouvir como tinha sido a aula da filha. Se eles soubessem o que realmente havia acontecido naquela casa durante as 2 horas em que estiveram fora. Pedalei para casa mais devagar do que nunca, tentando processar o que tinha visto, tentando decidir o que fazer com uma descoberta que mudaria a vida de todo mundo para sempre. Quando cheguei, meu pai já estava lá, jantando tranquilamente com minha mãe, contando sobre como tinha sido proveitosa a aula com Isaura, elogiando o progresso espiritual da menina, planejando os próximos estudos que faria com ela. A pequena Isaura tem uma compreensão das escrituras realmente impressionante, ele dizia enquanto cortava um pedaço de frango assado. Hoje estudamos sobre a importância de manter segredos sagrados, sobre como algumas verdades espirituais são especiais demais para serem compartilhadas com qualquer pessoa. Ela entendeu perfeitamente que existem coisas que só devem ser faladas entre ela, eu e Jeová. É uma lição muito importante para uma criança da idade dela. Cada palavra que saía da boca dele me fazia sentir mais náusea. Ele estava falando sobre doutrinação psicológica, sobre manipulação emocional, sobre as técnicas que usava para manter suas vítimas em silêncio, mas disfarçava tudo como se fosse educação espiritual avançada. Era uma perversão tão profunda dos ensinamentos cristãos que chegava a ser blasfêmia. Durante o jantar, não consegui comer praticamente nada. Disse que estava com dor de estômago, que talvez fosse alguma coisa que tinha comido durante o dia. Minha mãe ficou preocupada, ofereceu remédios caseiros, chás digestivos, mas eu só queria me isolar no meu quarto para tentar processar tudo o que havia descoberto. Ela interpretou meu estado como indisposição física, sem imaginar que era indisposição moral e emocional causada pela descoberta mais chocante da minha vida. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, segurando a carta de Isaura que eu havia encontrado na sala de estudos do meu pai. Lia e relia aquelas palavras desesperadas, aquele pedido de socorro de uma criança que não tinha para onde correr, que havia sido ensinada que contar a verdade sobre um ancião seria uma ofensa grave contra Jeová. Como uma menininha de 10 anos poderia enfrentar uma manipulação psicológica tão sofisticada? Na manhã seguinte, durante o café, meu pai estava particularmente animado. Falou sobre seus planos de expandir o programa de aulas particulares para outras crianças da congregação, mencionou algumas menininhas que havia notado que tinham potencial espiritual especial, disse que ia conversar com os pais para oferecer educação bíblica personalizada. A ideia de mais crianças sofrendo nas mãos dele me fez sentir um desespero tão profundo que quase gritei ali mesmo na mesa do café da manhã. Mas eu precisava agir de forma inteligente. Confrontar meu pai diretamente seria inútil. Ele negaria tudo, inventaria explicações, usaria sua autoridade para me desacreditar. Contar para minha mãe seria traumático demais para ela. E, além disso, ela provavelmente não acreditaria em acusações tão graves contra o marido que admirava há mais de 30 anos. Contar para outros anciãos da congregação seria arriscado. Eles poderiam fechar fileiras para proteger um dos seus, ou exigir provas que eu não tinha como fornecer. A única opção que restava era a mais difícil de todas. Eu mesma teria que reunir evidências conclusivas, flagrar meu pai em flagrante delito, ter provas tão irrefutáveis que ninguém pudesse questionar ou negar. E isso significava que eu teria que permitir que pelo menos mais um abuso acontecesse enquanto eu me organizava para intervir da forma mais eficaz possível. Era uma decisão agonizante, saber que uma criança inocente sofreria mais uma vez enquanto eu planejava como detê-lo definitivamente. Mas se eu agisse precipitadamente, sem provas suficientes, ele poderia escapar das consequências e continuar abusando de outras crianças por anos. Era melhor sacrificar alguns dias para garantir que ele fosse detido de forma definitiva do que arriscar que ele continuasse seus crimes indefinidamente.
Passei o fim de semana seguinte observando meu pai com uma atenção microscópica, procurando qualquer sinal adicional que confirmasse o que eu já sabia, qualquer evidência que pudesse ser útil quando chegasse a hora de expô-lo. Notei que ele havia começado a tomar banhos muito longos depois das aulas particulares, como se estivesse tentando se limpar de alguma coisa. Suas roupas eram lavadas separadamente, com um cuidado especial que não havia antes. Ele queimava papéis na churrasqueira do quintal, sempre sozinho, sempre durante períodos em que minha mãe e eu não estávamos por perto. Durante as reuniões no Salão do Reino, observei ainda mais atentamente o comportamento das 4 meninas. Todas elas exibiam sinais consistentes de trauma psicológico. Evitavam contato visual com meu pai, ficavam inquietas quando ele se aproximava, demonstravam ansiedade visível durante seus discursos sobre pureza cristã. Era como se elas soubessem que ele estava falando sobre coisas que ele mesmo violava regularmente, mas não tinham coragem ou conhecimento para denunciar a hipocrisia. A segunda-feira seguinte foi o dia em que meu pai daria aula particular para Edith, a filha de 12 anos de Sebastião e Francisca. Decidi que seria nessa ocasião que eu interviria. Edith era um pouco mais velha que as outras. Talvez tivesse mais consciência do que estava acontecendo, talvez pudesse ser uma testemunha mais credível se fosse necessário. Além disso, era a segunda na ordem das aulas semanais, então minha intervenção impediria que as outras 2 meninas da semana também sofressem abusos. Planejei tudo nos mínimos detalhes. Saí de casa alguns minutos depois do meu pai, pedalei até o bairro onde morava a família de Edith e me posicionei num local onde podia observar a casa sem ser vista. Esperei o padrão habitual se repetir. Os pais saindo para dar privacidade à aula, a casa ficando silenciosa, os sinais de que algo terrível estava acontecendo no interior. Dessa vez, porém, em vez de apenas observar impotente, eu agiria. Tinha planejado esperar até ouvir os primeiros sinais de sofrimento da criança, então iria até a porta da casa e fingiria uma emergência familiar que exigia a presença imediata do meu pai. Seria uma interrupção natural, que não levantaria suspeitas, mas que protegeria Edith e me daria uma oportunidade de confrontá-lo em particular sobre o que eu havia descoberto. Mas o que aconteceu foi diferente do que eu havia planejado. Quando cheguei na casa onde deveria acontecer a aula, encontrei a rua em movimento anormal. Havia uma viatura da polícia parada na frente da casa vizinha, alguns moradores parados na calçada conversando em grupos pequenos e uma agitação que claramente indicava que algo importante estava acontecendo naquele quarteirão. Aproximei-me casualmente de um grupo de vizinhos para entender o que estava acontecendo. Soube que a família que morava ao lado da casa de Edith havia sofrido um assalto durante a tarde. Os ladrões tinham levado alguns objetos de valor e a polícia estava fazendo o registro da ocorrência e investigando se outros imóveis da rua poderiam estar sob risco. Com toda aquela movimentação policial e de curiosos, seria impossível para meu pai proceder com seus planos habituais. Ele certamente cancelaria a aula ou a transferiria para outro local, alegando que o ambiente não estava adequado para atividades de concentração espiritual. De fato, vi quando ele chegou na casa de Sebastião, conversou brevemente com ele na porta e depois ambos entraram no carro para se dirigir a outro local. Segui-os discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notada, mas conseguindo acompanhar o trajeto. Eles foram até o próprio Salão do Reino, que ficava numa rua tranquila e isolada, perfeito para as intenções do meu pai. Sebastião abriu o salão, conversou mais alguns minutos com meu pai e depois se despediu, deixando Edith sozinha com aquele monstro num local onde ninguém os incomodaria. O Salão do Reino, depois do horário das reuniões, era um lugar completamente deserto. Ficava numa rua residencial com pouco movimento, cercado por casas onde as pessoas já estavam recolhidas para o jantar e para as atividades noturnas. As janelas tinham cortinas grossas que impediam qualquer visibilidade do exterior, e a acústica era boa o suficiente para conter sons que não deveriam ser ouvidos por pessoas de fora. Era o local perfeito para um crime, e meu pai sabia disso.
Provavelmente já havia usado o salão do reino outras vezes para seus propósitos nefastos, especialmente quando as circunstâncias nas casas das famílias não eram favoráveis à privacidade que ele exigia. Um local sagrado, dedicado à adoração de Jeová, sendo profanado da maneira mais vil possível. Esperei cerca de 30 minutos, tempo suficiente para que ele iniciasse suas atividades criminosas. Então, me dirigi à entrada principal do salão. Tinha as chaves porque todos os membros da família de anciãos tinham acesso ao prédio em caso de emergências ou necessidades especiais. Abri a porta principal o mais silenciosamente possível e entrei no vestíbulo que ficava na entrada. Imediatamente, ouvi vozes vindas do salão principal. Primeiro a voz do meu pai, falando em tom baixo, mas autoritário, dando instruções que não conseguia entender completamente. Depois, a voz de Edith, claramente angustiada, fazendo perguntas que soavam como súplicas. Precisa mesmo ser assim, tio Anselmo? Não pode parar por hoje? Está doendo muito. A resposta dele foi uma ameaça velada sobre as consequências de desobedecer às orientações de um ancião escolhido por Jeová. Era exatamente a confirmação que eu precisava. Não havia mais dúvidas, não havia mais margem para interpretações alternativas. Meu pai era realmente um predador sexual que usava sua autoridade religiosa para abusar de crianças inocentes, e eu estava prestes a flagrá-lo em ação pela segunda vez. Dessa vez, porém, eu não fugiria. Dessa vez, eu agiria para proteger essa criança e todas as outras que poderiam se tornar vítimas dele no futuro. Caminhei até a porta do salão principal e a abri de uma só vez, sem bater, sem anunciar minha chegada. A cena que encontrei foi ainda pior do que eu havia imaginado. Edith estava sentada numa das primeiras fileiras de cadeiras, com a roupa completamente desarrumada, chorando silenciosamente, enquanto meu pai estava de pé ao lado dela, também com as roupas desalinhadas, claramente interrompido no meio de um ato criminoso. Por alguns segundos, nós três ficamos paralisados. Edith me olhou com uma mistura de alívio e terror, como se não soubesse se minha chegada significava salvação ou mais problemas. Meu pai me encarou com uma expressão que nunca havia visto antes. Uma mistura de surpresa, raiva e desespero de quem foi pego em flagrante, cometendo algo indefensável. "O que você está fazendo aqui, Cleonice?" ele perguntou, tentando manter um tom de autoridade, mas com a voz visivelmente trêmula. "Você não deveria estar aqui agora. Estamos tendo uma aula bíblica muito importante, assuntos que são adequados apenas para pessoas com maturidade espiritual avançada. Não minta para mim, pai." As palavras saíram da minha boca com uma firmeza que eu não sabia que possuía. "Eu sei exatamente o que você está fazendo com essas crianças. Encontrei a carta da Isaura. Vi você com ela na quinta-feira passada. E agora estou vendo você com a Edith. Acabou, pai. Acabou tudo." A expressão no rosto dele mudou completamente. A máscara de autoridade espiritual caiu por terra, revelando o rosto de um homem desesperado que sabia que sua vida inteira estava prestes a desmoronar. Por alguns segundos, ele tentou negar, inventar explicações, usar sua autoridade paternal para me intimidar. "Você não entende o que está vendo, filha. São métodos especiais de educação espiritual que você não tem maturidade para compreender. Algumas lições sobre pureza cristã requerem demonstrações práticas que..." "Cale a boca!" gritei com uma força que ecoou por todo o salão. "Não tente justificar o injustificável. Não tente usar o nome de Jeová para esconder a sua podridão. Você é um monstro, pai. Um monstro que usa sua posição religiosa para abusar de crianças inocentes. E isso vai terminar hoje, agora mesmo." Edith continuava sentada na cadeira, tremendo de medo, sem saber o que fazer ou dizer. Aproximei-me dela com cuidado, tentando demonstrar que estava ali para protegê-la, não para machucá-la. "Você está bem, querida? Ele machucou você hoje?" Ela apenas balançou a cabeça negativamente, mas seus olhos vermelhos de lágrimas contavam uma história diferente. "Vista sua roupa direitinho, Edith", disse com a voz mais doce que consegui. "Você não fez nada errado. Nada do que aconteceu aqui foi culpa sua. Você é uma menina boa,
E pessoas boas às vezes passam por situações ruins que não merecem. Mas agora você está segura. Eu vou cuidar para que você fique segura. Enquanto Edith se arrumava, mantive meu olhar fixo no meu pai. Ele havia se sentado numa das cadeiras da frente, com a cabeça nas mãos, finalmente entendendo que havia sido descoberto de forma definitiva. Quantas, pai? Perguntei com uma voz gelada que não reconhecia como minha. Quantas crianças você abusou ao longo dos anos? Só essas 4 que estão recebendo aulas agora ou tem outras? Há quanto tempo você faz isso? Ele levantou a cabeça e me olhou com olhos que pareciam os de um animal ferido. Você não pode entender, Cleonice. As tentações, os ataques de Satanás. Eu tentei resistir, eu orei, eu supliquei a Jeová por forças, mas... Começou a chorar, um choro patético de homem que estava vendo sua vida inteira se desintegrando. Não coloque a culpa em Satanás, respondi com desprezo. Não coloque a culpa em tentações. Você escolheu fazer essas coisas, você planejou, calculou, manipulou famílias inteiras para ter acesso às filhas delas. Você usou o nome de Deus para intimidar crianças e mantê-las em silêncio. Essas foram suas escolhas, pai. Suas escolhas conscientes e deliberadas. Edith havia terminado de se arrumar e estava de pé ao meu lado, ainda tremendo, mas visivelmente aliviada por não estar mais sozinha com aquele homem. Edith, disse gentilmente, quero que você saiba que você foi muito corajosa, mais corajosa do que qualquer adulto nesta sala. Agora vamos sair daqui, e eu vou levar você para casa, para sua mãe e seu pai. E você nunca mais vai ter que ficar sozinha com ele, eu prometo. E você, pai? Continuei, voltando minha atenção para aquele homem que eu não reconhecia mais como meu pai. Vai vir conosco. Vamos até a delegacia, e você vai contar para as autoridades competentes exatamente o que fez com essas crianças. Vai assumir a responsabilidade pelos seus crimes. Vai enfrentar as consequências das suas escolhas. Ele se levantou da cadeira com dificuldade, como se tivesse envelhecido 20 anos em 20 minutos. Cleonice, por favor, pense na nossa família. Pense na sua mãe. Pense na congregação. Se isso se tornar público, vai destruir a vida de muitas pessoas inocentes. Podemos resolver isso de outra forma. Eu posso procurar ajuda espiritual. Posso. A única coisa que você pode fazer agora é confessar seus crimes e aceitar as punições legais que merecer. Interrompi. Nossa família, minha mãe, a congregação, todos eles vão ter que lidar com as consequências das suas ações. Mas essas crianças inocentes não podem continuar sofrendo para proteger a reputação de ninguém. Saímos do salão do reino os 3 juntos, numa caminhada silenciosa e tensa. Primeiro levei Edith para casa, onde tive uma das conversas mais difíceis da minha vida com Sebastião e Francisca. Tive que explicar para eles que sua filha havia sido abusada sexualmente pelo ancião em quem mais confiavam, que as aulas bíblicas que tanto elogiavam eram, na verdade, sessões de abuso sistemático. A reação deles foi exatamente o que eu esperava. Incredulidade inicial, negação, raiva, desespero e, finalmente, a aceitação dolorosa da realidade. Francisca chorou como eu nunca havia visto ninguém chorar, abraçando Edith com uma força desesperada, pedindo perdão por não ter percebido o que estava acontecendo. Sebastião ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação antes de explodir numa raiva que eu pensei que ele fosse agredir fisicamente meu pai ali mesmo. Onde ele está agora? Sebastião perguntou com a voz rouca de emoção contida. Onde está esse monstro que machucou minha filha? Expliquei que meu pai estava esperando do lado de fora, que íamos todos juntos para a delegacia fazer o registro da ocorrência, que a justiça seguiria seu curso normal a partir daquele momento. Mas Sebastião não quis esperar pelos trâmites legais. Saiu de casa como um furacão e se dirigiu diretamente para onde meu pai estava esperando na calçada. Por alguns momentos pensei que ele fosse espancar meu pai ali mesmo, na frente de toda a vizinhança, e parte de mim achou que seria uma justiça apropriada. Mas no último segundo, ele se controlou, limitando-se a apontar o dedo na cara do meu pai e gritar: "Você é um demônio disfarçado de servo de Deus, um demônio que destruiu a inocência da minha filha.
e eu vou fazer questão de que todo mundo saiba que tipo de monstro você realmente é. Fomos todos para a delegacia. Eu, meu pai, Sebastião, Francisca e Edith. O delegado de plantão era um homem experiente, que já havia lidado com casos similares e conduziu os depoimentos com a sensibilidade necessária para a situação. Edith foi ouvida na presença de uma psicóloga, numa sala especial preparada para atendimento de crianças vítimas de abuso sexual. Meu pai, confrontado com as evidências e com o testemunho direto de uma das vítimas, acabou confessando parcialmente seus crimes. Admitiu os abusos contra Edith, mas tentou minimizar a gravidade e a frequência dos atos. Negou qualquer envolvimento com as outras 3 meninas, alegando que o caso de Edith havia sido um episódio isolado, um momento de fraqueza espiritual que não se havia repetido com nenhuma outra criança. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Tinha a carta de Isaura como prova de que pelo menos mais uma menina havia sido abusada e havia testemunhado pessoalmente os abusos contra ela. Era necessário ampliar a investigação para incluir todas as possíveis vítimas, garantir que a extensão real dos crimes fosse descoberta e punida adequadamente. Passei a madrugada inteira na delegacia, dando depoimentos detalhados, entregando a carta que havia encontrado, descrevendo tudo o que havia observado nas últimas semanas. O delegado me disse que casos envolvendo autoridades religiosas eram particularmente complexos, porque os criminosos costumavam ter redes de proteção muito sólidas dentro de suas comunidades, e as vítimas geralmente eram intimidadas a manter silêncio através de manipulação psicológica sofisticada. Sua atitude foi muito corajosa, ele me disse. A maioria das pessoas na sua situação prefere fechar os olhos, proteger a família, manter as aparências. Você escolheu proteger as crianças e isso vai salvar outras meninas de passarem pelo mesmo sofrimento que essas já passaram. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado por toda a congregação e por boa parte da cidade. Nova Friburgo era pequena. Esse tipo de escândalo não passava despercebido por muito tempo. Mas a reação da comunidade religiosa foi muito diferente do que eu esperava, e muito mais dolorosa do que eu poderia imaginar. Em vez de apoio e solidariedade às vítimas, o que encontrei foi descrença, negação e até mesmo hostilidade. Muitos membros da congregação se recusavam a acreditar que um ancião tão respeitado pudesse ser capaz de tais atos. Outros sugeriam que as crianças estavam mentindo, inventando histórias ou sendo manipuladas por adultos com segundas intenções. Alguns até insinuaram que eu tinha motivações pessoais para destruir a reputação do meu próprio pai. O irmão Anselmo é um homem de Deus, diziam. Um servo fiel de Jeová há mais de 30 anos. Se ele cometeu algum erro, foi apenas um momento de fraqueza que Satanás aproveitou para atacá-lo. Não podemos destruir a vida de um homem tão dedicado por causa de acusações que podem não ser verdadeiras. Essa reação me machucou mais do que eu poderia explicar. Era como se toda a comunidade que eu considerava minha família espiritual tivesse escolhido proteger o predador em vez de acolher as vítimas. Era como se a reputação da organização fosse mais importante do que a segurança das crianças. Era como se eu tivesse me tornado a vilã da história, por ter exposto um criminoso que, por acaso, era meu pai e ancião da congregação. Pior ainda foi a reação da minha própria mãe. Quando cheguei em casa na manhã seguinte, depois de passar a noite toda na delegacia, encontrei ela completamente transtornada. Havia chorado tanto que os olhos estavam inchados, não havia dormido, não havia comido e estava num estado de choque profundo. Como você pôde fazer isso com seu próprio pai, Cleonice? Foram as primeiras palavras que ela me disse. Como você pôde destruir nossa família assim? Expor nossos problemas privados para o mundo inteiro? Manchar a reputação de um homem que dedicou a vida inteira ao serviço de Jeová? Tentei explicar para ela exatamente o que eu havia descoberto. Mostrei a carta de Isaura, descrevi as cenas que havia testemunhado, expliquei que outras crianças também estavam sendo abusadas. Mas ela se recusava a acreditar.
Para ela, tudo não passava de mal-entendidos, interpretações errôneas, talvez até armações de pessoas que queriam prejudicar nosso pai por inveja ou maldade. Seu pai pode ter seus defeitos, como qualquer ser humano, ela dizia, mas ele jamais faria as coisas horríveis que você está falando. Você conhece ele há 32 anos. Você viu como ele sempre foi um homem correto, dedicado, amoroso. Como pode acreditar mais em estranhos do que na própria família? Era impossível fazê-la entender que predadores sexuais, especialmente aqueles que ocupam posições de autoridade e confiança, são mestres em manter duplas personalidades. Que é perfeitamente possível ser um marido carinhoso e um pai dedicado em casa, e ao mesmo tempo ser um abusador de crianças em situações privadas. Que muitos dos piores criminosos da história eram pessoas aparentemente normais e respeitáveis em suas comunidades. Durante os dias seguintes, enquanto a investigação policial prosseguia, fui gradualmente sendo isolada tanto pela congregação quanto pela minha própria família. Minha mãe mal falava comigo, saía de casa para ficar na casa de parentes, evitava minha presença sempre que possível. Os membros da congregação me cumprimentavam friamente nas ruas. Alguns nem sequer respondiam quando eu falava com eles. O boicote se estendeu até mesmo ao meu trabalho. Várias clientes da oficina de costura cancelaram encomendas, alegando que não se sentiam confortáveis fazendo negócios comigo depois do escândalo. Outras simplesmente pararam de aparecer sem dar explicações. Minha fonte de renda diminuiu drasticamente e eu comecei a enfrentar dificuldades financeiras além de todos os outros problemas. Mas o pior de tudo era saber que as outras crianças que haviam sido abusadas continuavam sofrendo em silêncio, protegidas pelas famílias que preferiam negar a realidade a enfrentar a dor de aceitar que haviam falhado em proteger suas filhas. Joaquim e Benedita, pais de Isaura, se recusaram terminantemente a acreditar que sua filha havia sido molestada. Quando os policiais foram à casa deles para ouvir o depoimento da menina, eles não permitiram que ela falasse, alegando que não iam expor a filha a mais trauma baseado em acusações falsas. A Isaura é uma menina feliz e saudável, Benedita declarou categoricamente. Se ela tivesse sido abusada de alguma forma, nós teríamos percebido. Somos os pais dela, conhecemos cada expressão do rostinho dela, cada mudança de humor. O irmão Anselmo sempre foi respeitoso e carinhoso com ela. Essas acusações são mentiras de pessoas que querem destruir um homem bom. A mesma reação veio das famílias das outras duas meninas. Raimunda, mãe de Alzira, disse que sua filha nunca havia demonstrado qualquer sinal de desconforto ou medo relacionado às aulas bíblicas. Antônia, mãe de Delfina, afirmou que sua filha sempre falava bem do irmão Anselmo. Sempre chegava em casa feliz depois das aulas. Era uma negação coletiva que chegava a ser surreal. Todas essas famílias tinham notado mudanças comportamentais nas filhas. Todas haviam comentado sobre medos inexplicáveis, pesadelos, problemas na escola, regressões no desenvolvimento. Mas quando confrontadas com a possibilidade de que esses sinais fossem resultado de abuso sexual, escolheram a negação em vez da proteção. Comecei a entender que minha luta seria muito mais difícil do que eu havia imaginado. Não se tratava apenas de expor um criminoso e proteger suas vítimas. Tratava-se de enfrentar um sistema inteiro de proteção a autoridades religiosas, uma cultura de silêncio e negação que priorizava a reputação da organização acima da segurança das crianças. Mas eu não podia desistir. Mesmo isolada, mesmo rejeitada pela comunidade que sempre foi minha família, mesmo enfrentando dificuldades financeiras e emocionais, eu não podia permitir que aquelas meninas continuassem sofrendo. Tinha que encontrar uma maneira de fazer a justiça prevalecer, custasse o que custasse. A investigação policial continuou, mesmo com a falta de cooperação das famílias. O delegado conseguiu uma ordem judicial para que as meninas fossem ouvidas compulsoriamente, na presença de psicólogos especializados e assistentes sociais. Foram sessões dolorosas, onde as crianças foram gradualmente encorajadas a falar sobre experiências que haviam sido ensinadas a manter em segredo absoluto.
Isaura foi a primeira a quebrar o silêncio. Numa sessão particularmente emotiva, ela finalmente admitiu que o tio Anselmo havia realmente feito coisas ruins com ela, coisas que machucavam e que ela não gostava. Descreveu detalhadamente vários episódios de abuso, confirmando que os crimes vinham acontecendo há vários meses, sempre durante as supostas aulas bíblicas, sempre acompanhados de ameaças sobre castigos divinos se ela contasse para alguém. Ele dizia que Jeová ia ficar muito bravo comigo se eu falasse. Ela contou entre lágrimas. Que crianças que acusam os servos de Jeová vão para um lugar muito escuro depois que morrem. Eu tinha muito medo de ir para esse lugar escuro, então nunca contei para ninguém. Mas agora estou contando, porque a tia Cleonice disse que eu não fiz nada errado. Com o testemunho de Isaura, as outras meninas foram encorajadas a falar também. Uma por uma, elas confirmaram que haviam sido abusadas sexualmente durante as aulas bíblicas particulares. Todas descreveram o mesmo padrão: manipulação psicológica usando conceitos religiosos, ameaças sobre consequências espirituais, isolamento físico das famílias e abusos progressivos que aumentavam em gravidade ao longo do tempo. Os laudos psicológicos confirmaram que todas as 4 meninas apresentavam sinais consistentes com abuso sexual infantil, trauma psicológico, regressões comportamentais, medos específicos relacionados a autoridades masculinas, pesadelos recorrentes e conhecimento sexual inapropriado para suas idades. Com essas evidências, a promotoria montou um caso sólido contra meu pai. Ele foi formalmente acusado de 4 crimes de estupro de vulnerável, 4 crimes de corrupção de menores e vários crimes relacionados ao uso de autoridade religiosa para fins criminosos. As penas poderiam chegar a mais de 40 anos de prisão se ele fosse condenado por todas as acusações. Mas mesmo com todas essas evidências, a congregação continuou apoiando meu pai e questionando a veracidade das acusações. Vários membros testemunharam em favor do caráter dele, falando sobre sua dedicação religiosa, sua reputação ilibada, sua contribuição para a comunidade ao longo de tantos anos. Outros sugeriram que as meninas haviam sido coagidas a mentir por adultos com motivações escusas. O julgamento foi um circo mediático que durou vários meses. Nova Friburgo inteira acompanhou cada desenvolvimento do caso, dividida entre aqueles que acreditavam nas acusações e aqueles que defendiam meu pai. A imprensa regional cobriu extensivamente o processo, transformando nossa tragédia familiar numa fonte de entretenimento público. Durante todo esse período, continuei sendo tratada como uma paria pela congregação. Fui oficialmente desassociada da organização por causar divisões e difamar um ancião sem provas suficientes. Minha mãe se mudou para a casa de uma irmã em outra cidade, recusando-se a manter qualquer contato comigo. Perdi praticamente todas as minhas amizades e minha fonte de renda. Mas eu persisti, sustentada apenas pela convicção de que estava fazendo a coisa certa. Acompanhei cada audiência, apoiei as famílias das vítimas quando elas finalmente aceitaram a realidade, e tentei reconstruir minha vida numa comunidade que me via como uma traidora. O veredito final veio numa tarde chuvosa de dezembro de 1988. Meu pai foi considerado culpado de todas as acusações. O juiz, ao proferir a sentença, fez um discurso poderoso sobre como autoridades religiosas que abusam da confiança depositada neles merecem punições ainda mais severas do que criminosos comuns. O réu não apenas cometeu crimes hediondos contra crianças inocentes, disse o juiz, mas utilizou sua posição de autoridade espiritual para perpetrar esses crimes e silenciar suas vítimas. Usou o nome de Deus para intimidar crianças, profanou um local sagrado e destruiu a confiança que famílias inteiras depositavam nele. Não há atenuantes para crimes tão graves cometidos de forma tão calculada e perversa. A sentença foi de 35 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir pelo menos 20 anos. Meu pai, aos 60 anos de idade, provavelmente morreria na cadeia.
Parte de mim sentia uma satisfação sombria com essa justiça tardia. Outra parte sentia uma tristeza profunda por ter perdido para sempre o homem que eu pensava ser meu pai. Quando saímos do tribunal após a leitura da sentença, Isaura correu até mim e me deu um abraço apertado. "Obrigada, tia Cleonice", ela disse com lágrimas nos olhos. "Obrigada por ter acreditado em nós. Obrigada por ter sido corajosa quando nós não conseguíamos ser." Foi o momento mais emocionante e gratificante de todo aquele processo horrível. Nos anos seguintes, tentei reconstruir minha vida longe de Nova Friburgo. Me mudei para o Rio de Janeiro, onde consegui trabalho numa grande oficina de costura, e gradualmente fui refazendo minha rede social e profissional. Nunca mais pisei numa reunião de testemunhas de Jeová. Nunca mais quis saber de religião organizada de qualquer tipo. As meninas que foram abusadas seguiram caminhos diferentes. Algumas conseguiram superar o trauma com ajuda psicológica adequada e construíram vidas normais. Outras carregaram sequelas mais duradouras, desenvolvendo problemas de relacionamento, depressão, dificuldades para confiar nas pessoas. Mas todas sobreviveram. Todas conseguiram sair daquela situação terrível, e isso já era uma vitória considerável. Meu pai morreu na prisão em 1996, de câncer no pulmão. Eu não fui ao funeral. Não quis ter esse último encontro com aquele homem que havia me dado a vida, mas que também havia destruído a inocência de várias crianças. Minha mãe morreu 2 anos depois, sem nunca ter me perdoado por ter exposto os crimes do marido. Hoje, aos 83 anos, olho para trás e não me arrependo de nada que fiz. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais correta. Protegi crianças inocentes de um predador que poderia ter continuado abusando de dezenas de outras meninas se não fosse detido a tempo. Enfrentei uma comunidade inteira que preferia o silêncio cômodo à verdade dolorosa. Meus queridos que me acompanharam até o final desta história terrível, eu espero que vocês nunca tenham que passar por uma situação como essa. Mas se algum dia vocês suspeitarem que uma criança está sendo abusada, por favor, não fechem os olhos. Não escolham o silêncio por medo das consequências. As crianças são as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, e nós, adultos, temos a obrigação de protegê-las, mesmo quando isso significa enfrentar pessoas poderosas, mesmo quando isso significa sacrificar nossa própria tranquilidade. O mal, às vezes, se esconde atrás das máscaras mais respeitáveis, se disfarça com as roupagens mais santas, se protege com as autoridades mais inquestionáveis. Mas não importa quão poderoso seja um abusador, não importa quanta gente o defenda, não importa quantas instituições o protejam. A verdade sempre prevalece no final, e as crianças sempre merecem nossa proteção. Se vocês gostaram de ouvir minha história, mesmo sendo tão dolorosa, deixem seu joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal. Compartilhem nos comentários onde vocês estão assistindo, porque me dá força saber que não estou falando sozinha. E lembrem-se sempre, quando se trata de proteger crianças, não existe neutralidade. Ou vocês estão do lado da proteção, ou vocês estão do lado da omissão. Escolham sempre proteger, sempre.